Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, faça um comentário para que essas palavras de Deus possam abençoar a sua vida, da sua família e dos seus amigos, em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que abençoará outras pessoas. Eu quero falar sobre as tribulações e a segunda vinda de Jesus Cristo. Todos nós passamos lutas, adversidades, dificuldades, tribulações. Enfermidades, como eu, que enfrento uma enfermidade crônica e tenho uma esperança no Senhor Jesus Cristo. Você pode ter outra luta, dificuldade, todos nós enfrentamos e passamos. Pode observar, não tem ninguém que não passe tribulação. Mas o que isso significa? Por que isso acontece? Qual a realidade disso nas nossas vidas? E o que a palavra de Deus declara sobre todas essas aflições e tribulações que enfrentamos, mesmo estando na presença de Deus, servindo ao Senhor e sendo fiel a Ele? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de número 21 e 22, onde nos diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa, quer dizer, inevitável, é necessário, faz parte do nosso percurso de vida, entrar no reino de Deus. Quer dizer, importa que muitas aflições. Se você ler o contexto, Paulo tinha acabado de ser apedrejado e dado como morto. E aqui ele está dizendo que, anunciando o evangelho, eles confirmavam o ânimo dos irmãos à fé e que importa que por tribulações enfrentemos. Então, tudo isso que acontece em nossas vidas, enfermidades, por exemplo, faz parte do nosso corpo. Não é castigo de Deus, não é juízo de Deus, mas faz parte de um corpo que foi decaído e se tornou corruptível quando Adão comeu daquele fruto e entregou a Satanás este mundo. Como o próprio Senhor falou, que o pecado habita em nós, ele está em nós. E um dia nós vamos ter a redenção deste corpo. Por isso, nesta vida aqui nessa terra, nós vamos passar por lutas, dificuldades, aflições e tribulações, porque é necessário, é inevitável que através disto nós entremos no reino de Deus se estivermos ligados ao Senhor. Vamos ver o que o nosso Senhor fala para nós no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo número 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, ele está usando o imperativo, vai acontecer, você vai passar, você vai enfrentar o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós estamos nele, nós temos paz, repouso, segurança, conforto, mas no mundo, juntamente com ele, nós vamos ter aflições, dificuldades, tribulações, enfermidades e toda sorte de adversidades, mas temos ânimo, a alma renovada, fortalecida, jubilante, porque ele venceu o mundo e nós estamos nele. Então, nele, com ele e através dele, podemos dizer que em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores. Mas nós vamos ter aflição, que quem está falando aqui é Jesus, o nosso grande e glorioso Deus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, que enfrentou, passou e viveu tentações, adversidades, dificuldades. Mas ele venceu o mundo e ele nos garante, nele nós somos mais do que vencedores. Outro fato também que nos chama a atenção é o propósito da tribulação, que está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3. O porquê que Deus importa, é inevitável e ele permite as tribulações, as dificuldades, as enfermidades que nós passamos. Sabe por quê? Porque diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação é para nós nos gloriar, se alegrar, se regozijar, porque ela nos traz perseverança, paciência e experiências com Deus, mais união com Deus, mais comunhão com Deus, fortalecimento na fé, um testemunho de quem vive e anda com Deus, não porque está desbanjando riqueza, bens, porque tudo isso até mesmo um pecador e um ímpio pode ter, mas a paciência, a experiência, nos gloriar nas tribulações e nas dificuldades e sentir o amor de Deus sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, só tem quem está em Jesus Cristo, quem vive o Evangelho e quem expressa a realidade do Evangelho. Isto faz a diferença, porque na hora da enfermidade, da tribulação, da adversidade, dinheiro não pode fazer nada, bens não pode fazer nada, mas o Espírito Santo, o amor de Deus e a experiência com Deus
te sustenta, te fortalece, te segura e te faz caminhar com uma viva e gloriosa esperança, sem ter confusão na mente, mas ao contrário, tendo a firmeza e uma fé inabalável no Senhor. Outro fato que nós aprendemos também é a nossa vida de testemunho, que está em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 32, aonde você pode acompanhar na sua Bíblia e mostra aqui a realidade, porque importa que nas tribulações entremos em Deus. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de ser iluminados, suportasse grande combate de aflições. Em parte fosse feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fosse participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecesse dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado. Avultado significa volumoso, considerável, notável, exagerado, galardão, quer dizer, recompensa. Porque necessitais de paciência, que aqui paciência significa constância, perseverança, resistência, firmeza, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você está observando? A tribulação te faz suportar e vencer aflições e combates ferrenhos. Também ela te ensina a amar, a se compadecer, a ter um amor fraternal com o seu próximo, a viver que outros passam lutas e dificuldades maiores do que a sua, mas você ama, você ajuda, você estende as mãos. Os que vivem o evangelho da prosperidade, da riqueza, da abundância, só pensa no seu umbigo, não se preocupa com seu irmão, não manifesta o amor fraternal, nem muito menos estende as mãos, como diz o apóstolo João. São pessoas que não conhecem a Deus, que não têm experiência com Deus, mas vivem uma fantasia, porque João 3 e 4 da sua primeira epístola diz que aquele que ama a Deus, que conhece a Deus, que serve a Deus, ele ama o seu próximo, ele se preocupa com o seu próximo, ele estende as mãos com o seu próximo, porque ele sente o amor de Deus, ele vive o amor de Deus, e ele expressa esse amor, porque é uma riqueza profunda que ele tem na sua vida e na sua alma. E como que ele sente isso? Lá nós vimos em Romanos, por meio das lutas, tribulações, adversidade, dificuldade, Deus vai transformando ele à imagem do Filho de Deus, como Jesus Cristo, que amava, que se compadecia e que ajudava a todos, porque ele é a expressão do reino de Deus, e o reino de Deus se manifesta em nós agora desta forma, e em breve vai se manifestar com a volta gloriosa de Jesus Cristo. E ali vai se cumprir aquele texto que diz: tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estive nu e me vestiste. Quando, Senhor, fizemos isso? Como diz Mateus 25, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. E como a pessoa aprende a fazer isso? Quando ela passa por lutas, tribulações, aflições, enfermidades e dificuldades, que são circunstâncias da vida, mas que nisso expressa o amor de Deus e a experiência com Deus na vida dele. Então, importa sim nós passarmos essas lutas e dificuldades. Eu enfrentando a minha enfermidade, você a sua dificuldade, mas juntos estamos unidos ao Senhor, recebendo o amor e aprendendo a amar, a se compadecer e a ter um testemunho de vida verdadeiro do que é o Evangelho e o poder de Deus em nossas vidas. E assim nós não somos daquele que recua em meio às tribulações e dificuldades, mas aqueles que permanecem para a conservação da alma e recebermos nosso inteiro galardão na presença de Deus. Outro fato aqui que eu quero demonstrar agora para você, para concluir: qual era a mensagem apostólica verdadeira? Não esse evangelho de coach que as pessoas querem correr, fugir das tribulações e dificuldades, mas aqueles que enfrentam, que passam e que caminham em meio às tribulações e dificuldades, de peito aberto, levantado, com ânimo na alma. Então, qual o verdadeiro evangelho que a Bíblia nos mostra que os apóstolos pregavam? Eu te convido a ir para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 43, que diz assim: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus.
Você vai passar por luta, dificuldade e tribulação, mas permaneça na graça de Deus. Ela te fortalece, ela te renova, ela te levanta, ela te capacita, e o poder de Cristo é aperfeiçoado na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aqui também nos diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, quando Barnabé, o apóstolo, chega em Antioquia e diz assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A palavra enviaram aqui significa apostelos, então ele aqui já era um apóstolo. Diz assim: o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, ela se torna visível, manifesta. Porque nas tribulações, perseguições e aflições que essa igreja enfrentava, eles permaneciam na graça de Deus firme. Então o que diz aqui? E se alegrou e os exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo habitar, limpar, purificar, liberar perdão, porque assim você vai permanecer no Senhor, unido ao Senhor, ligado a Ele, conhecendo a voz dEle, conhecendo a presença dEle, o mover dEle em meio que as aflições e tribulações, porque a graça de Deus está sobre vós. Importa que em meio a tribulações alcancemos o reino de Deus. Outra mensagem gloriosa aqui está no texto base que eu li para vocês, Atos 14, versículo 22, diz assim: confirmar o ânimo, a alegria, a motivação, a inspiração em meio às tribulações, enfermidades e dificuldades. Outro fato também diz aqui, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. A palavra exortando aparece em todos os versículos. Sabe por quê? Porque exortar significa motivar, incentivar, empurrar, mover a permanecer lá na graça de Deus, a permanecer firmes no Senhor, e agora aqui a permanecer na fé. Na fé é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus declara, o que ela anuncia, o que ela revela e aquilo que ela se realiza em nossas vidas, porque essa palavra não é um livro, ela é uma pessoa, ela é Jesus de Nazaré, o verbo de Deus, a palavra de Deus que pelo Espírito Santo habita, se move e está conosco. Outro fato interessante que diz aqui é que importa, como eu já falei, é necessário, inevitável, entrar no reino de Deus diante dessas circunstâncias. Então, esta é a mensagem apostólica. E Pedro nos dá uma visão dessas realidades. Aqui, nos diz aqui, 1 Pedro, capítulo de número 4. Eu quero mostrar para vocês o que ele fala no texto dele. Capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz assim: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. As lutas, dificuldades, não estranhem, é necessário, é inevitável e vão acontecer, e todos nós vamos passar. Outro fato que Pedro fala aqui também é que nós devemos nos alegrar, nos regozijar, porque somos bem-aventurados, porque aquela glória, aquela Shekinah que habitou no tabernáculo, no templo de Salomão, e que Ezequiel viu, é a mesma que habita em nós pelo Espírito Santo de Deus. E isso em diante do que? Das lutas, dificuldades, enfermidades e aflições que enfrentamos na vida. E se o Espírito habita em nós, nós vamos passar as aflições de Cristo, porque ele foi perseguido, torturado, massacrado, crucificado. Mas tenha certeza, o Espírito da glória de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo e colocou ele assentado à destra de Deus, é o mesmo Espírito que habita em nós, nos dará vitória, ressuscitará o nosso corpo, transformará a nossa vida, e um dia estaremos com ele também no seu trono de glória, louvando e glorificando a Deus e vendo que valeu a pena. Valeu a pena sermos fiéis, valeu a pena perseverarmos, valeu a pena enfrentarmos tudo isso e não recuarmos, não queremos o evangelho água com açúcar, mas o verdadeiro evangelho que é Cristo em nós, a esperança da glória. Meu amigo, para concluir, eu já li aqui a visão da realidade que Pedro nos dá. Eu quero usar primeiro a palavra de Paulo, que deu aquele texto para nós, e o que ele fala aqui para Timóteo, dando testemunho daquilo que ele passou em Antioquia, Icônio e Listra. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 12, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra,
Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Experiência, testemunho, modo de vida, expressão, realidade. É assim que você como cristão vai ser conhecido. É assim que as pessoas vão se aproximar da sua vida. Porque elas vão ver quanta luta e enfermidade ele enfrenta, mas ele está alegre, constante e firme. O que é isto? A presença do Senhor, os livramentos do Senhor e a graça do Senhor em nossas vidas. Este é o verdadeiro testemunho. Não é comprar um carro, uma casa, ter uma roupa de grife. Porque todas as pessoas que fazem isso, nas dificuldades e aflições, elas desistem, desanimam do Senhor, fogem dessas coisas e não têm esse testemunho. Porque isso todo mundo pode comprar, mas viver os livramentos do Senhor, a experiência com Deus e a graça de Deus, só pode manifestar isso quem tem Jesus no coração, quem tem comunhão com o Senhor, quem está na presença dele e é cheio do Espírito Santo. Faça isso, busque isso, revele isso na sua vida e deixe o Senhor mostrar o poder do Evangelho na sua vida e através da sua vida, quando? Nas lutas, aflições e tribulações e enfermidades que você enfrenta. Então Paulo diz aqui no versículo 12, e também todos os que piamente, humildemente, servilmente, com o coração aberto, com fidelidade, querem servir ao Senhor, padecerão perseguições. Aí, é o que a Bíblia revela. Mas não é isso que muitas vezes ouvimos nos púlpitos e muitas vezes nas mensagens. Você vai ser vitorioso, você é grande, você é uma joia preciosa. Sim, por isso que você enfrenta lutas, adversidades e tribulações. Não é porque você tem que correr e fugir disso, mas através disso o Senhor está trabalhando na sua vida, está derramando o amor dele, está dando o Espírito da glória de Deus, está te dando graça, firmeza na fé, está unindo o teu coração mais a ele e você está conhecendo o poder e a virtude do Evangelho. Por isso, para terminar, eu quero ler um texto aqui que me emociona muito, porque fala do que o Senhor fala para nós diante das lutas, tribulações e adversidades que nós vamos enfrentar, e qual é o resultado disso, e qual é a recompensa, o galardão, e tudo que acontece com nós, e o que Ele vai fazer com nós. Em Marcos, Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Diante dessa palavra, dessa declaração, desse anúncio do Filho de Deus, eu declaro para você: arrependa e creia no Evangelho, porque o reino dos céus está perto. Firme-se, se ligue com o Senhor, não reclame, não murmure, não abra sua boca para dizer coisas negativas das lutas, aflições e enfermidade que você enfrente, mas saiba que tudo isso tem um grande e avultado galardão. É necessário passar por tudo isso para entrarmos no reino de Deus, e tenha certeza, agora é luta, tribulação e aflição, mas Ele está contigo, Ele te conforta, te consola, te sustenta, te ampara e te dá experiência, e muito em breve você será coroado de glória e viverá para sempre na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. Ali não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem aflição, mas gozo, paz, alegria e regozijo por toda a eternidade. Se afirme-se no Senhor, se firme no Evangelho, ele enfrenta essas tribulações, porque Ele venceu o mundo, e tenha certeza, a graça dele te capacitará a permanecer firme e constante no Senhor, porque o seu trabalho e sofrimento não é em vão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.